Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Bom, hoje eu tô aqui para responder uma das perguntas que eu mais recebo na vida, assim, desde sempre. Que eu comecei a trabalhar com Chama Gêmeas no canal, que é quais são as curas específicas que eu devo fazer para a caminhada de Chama Gêmeas? Ou, Márcia, você dá algum curso específico? Você faz atendimentos específicos para a caminhada de Chama Gêmea? Então, tô aqui para responder essas dúvidas, essas perguntas. E se você gostar desse tipo de vídeo, principalmente sobre despertar de consciência, curas emocionais, já deixa seu likezinho aqui se ressoar, né, no seu coração, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal que sempre tem vídeos sobre despertar de consciência, sobre espiritualidade de uma forma bem universalista, sobre curas emocionais também, né, e sobre esse equilíbrio masculino e feminino em primeiro lugar dentro de nós, que esse é o nosso grande objetivo enquanto encarnados aqui, tá joia? Bom, então vamos lá. Márcia, você tem algum curso específico para chama gêmeas? Não. Você faz algum atendimento específico para chama gêmeas? Não. Né? Quais são as curas específicas para chama gêmeas? Não existem, né? E vou explicar o porquê. Primeiro que assim, se eu fizesse um curso, eu já fiz mentoria para chama gêmeas, fiz 3 turmas, uma vez só. E a maioria das pessoas que foram para a mentoria saíram de lá entendendo que não estavam numa caminhada de chama gêmeas, o que eu achei maravilhoso, porque um dos principais objetivos era justamente isso. E muitas que estavam lá era realmente assim para ouvir outras pessoas que estavam naquela fase muito da dúvida ainda, ouvir outras pessoas que passavam pela mesma situação, né? Para assim se sentirem um pouco mais pertencentes, né? Se sentirem um pouco melhor mesmo, assim, com essa loucura que parece, né? Essa dinâmica, principalmente no início, para, né? Assim, nossa, tem outras pessoas que passam pela mesma coisa que eu, porque não é o tipo de assunto que a gente sai falando para todo mundo, senão as pessoas pensam que a gente tá doida, né? E foi bem bacana, foi uma experiência legal, mas eu não senti vontade de fazer de novo, tá? Por vários motivos, assim. Principalmente pelo motivo de que a maioria das pessoas que estão ali não estão, né, não estavam, né, nessa caminhada. E aí quem está realmente o foco é completamente outro, né? Uma vez eu entrei também num grupo de chama gêmeas do WhatsApp que assim para mim parecia nossa senhora, assim, né? Uma energia baixíssima. O povo só ficava mandando link de música de sofrência o dia inteiro. E falando, hoje eu ouvi 2 vezes o número 333. Nossa, acabei de ver 1111. Eram umas coisas assim, meu Deus do céu. Eu entrei para ver como que era, porque eu tava pensando na possibilidade de abrir um grupo de WhatsApp só para chama gêmeas. Eu saí correndo nunca mais, assim. E de jeito nenhum que eu vou abrir. E justamente por isso, né? O que acontece? Não existe nada específico numa caminhada de chama gêmeas em relação a curas emocionais e a despertar de consciência que tenha necessidade de fazer algo específico. Se eu quisesse fazer um curso para chama gêmeas, que nem o cara lá, eu fiz um vídeo já falando sobre reagindo ao Fugindo da Chama Gêmeas, que é um documentário da Netflix. Assista se você não assistiu ainda, tanto o meu vídeo quanto principalmente o Fugindo da Chama Gêmeas, que assim, eles estão milionários, né, assim, de vender curso, mentoria específico para Chama Gêmeas e fazer 500 promessas, assim. Então, assim, se eu quisesse, eu estaria milionária. Se eu quisesse fazer atendimentos específicos, coisas específicas e ficar prometendo coisas do tipo assim, vai se reunir em tanto tempo, ou eu vou fazer isso ou aquilo, eu estaria ganhando tanto dinheiro quanto o povo que está, assim, promovendo o tigrinho, né? E eu estaria na mesma vibe, estaria ganhando dinheiro em cima da dor e da desgraça das pessoas. Por quê? Mais de 90% das pessoas que se conectam, né? E isso, assim, eu falo por ler os comentários, não só do meu canal, mas de todos os canais que eu acompanho, principalmente fora do Brasil. Você vê nos comentários, assim, eu já falei várias vezes aqui no canal que eu trabalhei uma vez, meu mentor me deixou fazer, eu achei maravilhoso que ele fala que faz, né? Eu lembro muito de uma história que eu vi do Chico uma vez, que o Chico queria usar algum tipo de droga, né, queria experimentar, né, porque assim, médium desde muito cedo, né, nunca fez nada na vida. E aí o Emmanuel falou assim, não, eu vou colocar você no efeito, né, do LSD, né, assim, do êxtase. E você vai ficar, né, eu vou colocar você nesse estado de consciência para você ver como é.
E ele desesperado querendo sair. Depois, e o Emmanuel deixou ele um tempo, assim, naquela alucinação do tipo assim, tá vendo? É isso, né? Assim, é bem isso. Então, a gente, né, o médium fica ali do tipo, mas eu posso, mas não sei o quê, mas eu quero, faz, né? Então, pra mim, confirmação de chama gêmea foi bem isso, faz pra você ver. O que vai vir nessa solicitação de chama gêmeas? Eu abri um lote de 15 consultas, na verdade entrou uma a mais lá, foram 16. Meu Deus do céu. Assim, eu devolvi quase que metade do dinheiro das consultas, porque a hora que eu me conectei, eu comecei a passar mal. Tinham várias pessoas que estavam envolvidas ali com magia negra, ou a pessoa falava assim, mas o meu gêmeo, a minha gêmea mexe com magia negra e não sei o que, não sei o que. Uma energia, assim, horrível. E por que isso? Por conta da limerência, que é um estado de consciência causada principalmente pela ferida da rejeição, que é a ferida primordial de todo divino feminino. Só que não é porque você é um divino feminino encarnado que a sua contraparte também está encarnada ao mesmo tempo, mas você tem as características de um divino feminino, de um avatar divino feminino encarnado. Né? Mas não quer dizer que que os dois estejam encarnados ao mesmo tempo e que você esteja numa caminhada de chama gêmeas. Né? Que é outra coisa também que a pessoa, eu tô numa caminhada de chama gêmeas e o meu divino masculino, ele é o meu mentor. Isso não é uma caminhada de chama gêmeas. Caminhada de chama gêmeas são os dois encarnados aqui na matéria ao mesmo tempo, né? E que se encontram para ativar aí as dores, fazer o espelhamento das feridas emocionais um do outro, para que sejam trabalhadas da forma mais intensa possível. Então, esse espelhamento, ele acontece não só numa caminhada de chama gêmeas, ele acontece em todos os relacionamentos, principalmente nos relacionamentos de almas que já se conhecem, porque já tem uma bagagem ali. Mas o fato de já se conhecer pode ser uma alma amiga, pode ser um relacionamento kármico, não precisa necessariamente ser a chama gêmea. E vai ter o espelhamento do mesmo jeito. A diferença é o rumo que o divino feminino toma quando existe esse espelhamento. Então, em mais de 90% dos casos, porque a quantidade de chamas gêmeas encarnadas, os dois ao mesmo tempo nesse momento, é muito pequena em relação à população mundial. Então, não, mesmo porque assim, o planeta ainda não tem uma psicosfera numa energia adequada para que existam muitas reuniões. Então, quanto mais as chamas gêmeas encarnam juntas, não se reconhecem, né, não chegam na energia de união, mais karmas são gerados entre elas por conta das dores, né, do ego, e mais complicado fica, né, assim, a caminhada da alma. Então, por isso que não tem ainda muitas encarnadas, porque a psicosfera do planeta ainda não é favorável para viver um amor numa vibração de 5D, né, de quinta dimensão, que é o amor das chamas gêmeas que leva à reunião externa, né? Então, o principal é a gente saber que, assim, não existe cura específica. As curas das feridas emocionais são as mesmas para todo mundo. E o espelhamento, ele acontece, a sua mãe espelha dores em você, o seu amigo do trabalho, o seu filho, a sua prima, todo mundo, todas as pessoas à nossa volta, o tempo todo estão fazendo espelhamento de feridas emocionais. Qual é a única diferença com a chama gêmea? A intensidade do espelhamento é muito forte. No início é aquela coisa, é a lua de mel, tem aquela conexão, aquela coisa maravilhosa. Quando começam os espelhamentos é insuportável. Porque assim, tudo que um fala afeta o outro, vai direto nas piores dores do outro, tudo que o outro fala vai direto nas dores do outro e fica dessa forma. Principalmente segunda e terceira onda. Eu fiz um vídeo falando sobre os 144 mil e as ondas das chamas gêmeas, vou deixar aqui pra você, caso você não tenha assistido ainda. A primeira onda, que foram aí as pessoas que se conectaram antes de 2019, é um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim, em algum momento, esse espelhamento, ele existe, mas é de forma muito mais amena, porque a questão romântica, ela é também bem mais tranquila. Para muitos nem tem, assim, nenhum, assim, não tem nenhum despertar romântico logo de cara, né? Às vezes são pessoas que convivem por muito tempo e lá na frente, depois que vai descobrir que tá numa caminhada de chama gêmeas, né? Então é completamente diferente o pessoal da primeira onda, mas não existe cura específica, né? De jeito nenhum. Então, assim, a diferença é que nós temos, né, essa probabilidade, essa possibilidade de trabalhar de forma muito intensa nas nossas feridas emocionais. Então é aquela coisa, como se a gente conseguisse resolver questões
que levariam 10 vidas em uma só por causa do espelhamento do gêmeo, que é muito certeiro, muito intenso, causa uma dor muito grande que meio que nos obriga a olhar para isso, né? Assim, obriga a olhar para isso. Só que o que acontece? O estado de limerência leva a pessoa a acreditar que aquele objeto de desejo dela, que ativa aquela ferida da rejeição, né? E que não quer estar do lado dela naquele momento, é como se torna assim um estado de transe, né? Uma ilusão gigantesca. Então eu começo a enxergar amor onde não tem, eu começo a enxergar sincronicidade onde não tem, né? É um estado praticamente patológico mesmo, né? O emocional da pessoa, o psicológico da pessoa, ele fica totalmente assim dependente, desesperado para que seja, né? E por que as pessoas querem ter a chama gêmea e fica focando em coisas específicas para a chama gêmea? Porque ela entendeu que o principal foco é o amor romântico, é a reunião externa, ou seja, eu tenho uma ferida da rejeição tão grande que meio que eu encontrei o meu pote de ouro no fim do arco-íris, que é o quê? Essa pessoa me ama incondicionalmente. A gente vai se amar para sempre. Então, o meu objetivo de vida se torna estar do lado dessa pessoa, né? Aí eu dou todo o meu poder, toda a chave da minha felicidade na mão daquela pessoa e eu me torno obcecado na caminhada de chama gêmeas, nessa história, e eu começo a ver coisa onde não tem. Né, onde não tem. Depois pesquisa aí, coloca no Google limerência, para ver o que isso significa. Então não existe nada de especial do ponto de vista espiritual. Todos que estão numa caminhada de chama gêmeas são trabalhadores da luz, porque são espíritos antigos, né? São espíritos que já estão encarnando há muito tempo e que estão em condições, nesse momento da transição planetária, de estarem encarnados os dois juntos para trabalhar na evolução de uma forma assim, acelerada, digamos, né, como eu falei, porque o espelhamento é muito forte e que tem, ou deveriam ter, né, condição de lidar com isso, e o divino feminino, principalmente, trabalhar profundamente nas suas questões emocionais e espirituais, nessa busca por si, nessa busca da reunião interna. Eu já falei aqui várias vezes, quer entender sobre equilíbrio masculino e feminino, estude Tantra. Ah, mas por onde eu começo a estudar? Vai procurar. Né? Sim, vai procurar literatura, estude sobre Tantra, Shiva Shakti, para você entender quem é o divino feminino e como que o divino feminino chega nesse equilíbrio interno, focando 100% em si, né? Eu sempre falo disso aqui. Então, assim, a reunião interna, né? Ela é o grande objetivo, porque o que acontece depois dessa reunião interna é orquestrado pelo universo e nós não temos controle nenhum. E quando o feminino chega nessa união interna, o equilíbrio do masculino e feminino, não existe nenhuma preocupação do que vai acontecer comigo e o divino masculino depois desse equilíbrio. Porque quando eu chego nesse equilíbrio, eu não estou mais nesse estado de dependência do outro. Eu não estou colocando a minha felicidade na mão do outro, né? Eu estou completo. A minha energia está completa. Eu estou ancorada na minha energia masculina, eu sei viver, né, na matéria, eu recupero a força da minha energia masculina para dar passos na matéria de acordo com o que o meu eu superior, a minha egrégora espiritual, tem preparado para mim, e eu não preciso da energia masculina, da ancoragem do outro para me sentir completa. Né? Então, assim, se não existe, enquanto existe essa dependência, essa coisa lá, eu tenho então que focar na caminhada de chama gêmeas, o que é específico para chama gêmeas, só assisto vídeos sobre chama gêmeas, todo mundo tem essa fase, né? Mas assim, desde que ela seja curta e depois pare com isso e entenda, porque se faz anos que você tá nessa e faz anos que você insiste em focar só na questão de chama gêmeas e não foca em você, no seu divinos femininos, na sua evolução espiritual e nas suas curas emocionais, provavelmente ou você não está numa caminhada de chama gêmeas ou você está estagnado numa dor, numa ferida muito profunda, provavelmente da rejeição, que está te impedindo de caminhar, ou também do abandono, que causa essa dependência muito grande, né? Tem uma falta de energia masculina dentro de você,
muito grande que faz com que você o tempo todo necessite da energia masculina do outro para se sentir pertencente e ancorado neste plano material. Então, assim, foque em você. Qualquer livro de cura de ferida emocional, de cura ancestral, de cura da criança interior, qualquer prática espiritual, qualquer cura de sagrado feminino, de sagrado masculino que você faça, te leva em direção à sua caminhada. Jesus, que foi o maior divino feminino, assim, como exemplo que já esteve encarnado aqui neste planeta, né? Ele deixou uma frase para todos os divinos femininos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, né? Mestre Saint Germain trabalha muito com a energia das chamas gêmeas, ajudando. Tem no meu outro canal, Caminho Estrelar, eu deixo aqui para você uma oração de transmutação para o coletivo de chamas gêmeas, que é para transmutar essa dor, transmutar essa tristeza, essa dependência, essa insistência em só focar na chama gêmea, só focar no outro, ao invés de focar nas suas questões, né? Para transmutar essa energia de dependência, que não é que os mentores, os mestres, os arcanjos não entendem. Eles entendem, claro, nós estamos encarnados, eles sabem. Encarnou é aquela coisa, mas a programação não é todo mundo se reunir? A programação, a intenção é sempre a melhor possível. Assista, como é que chama? Nosso Lar 2, e veja, assim, a diferença entre o plano encarnatório e o que acontece aqui depois que a gente encarna. O coletivo de chamas gêmeas é a mesma coisa, ninguém é mais especial do que ninguém. Né? Então, assim, a probabilidade de um trabalhador da luz encarnar, né, com, mas a programação era reunir e realmente fazer, ainda mais, né, se um só já chuta o balde, imagina dois. Então, não é, nossa, tá dando errado, então, meu Deus, estou falhando no meu plano encarnatório porque o meu gêmeo está lá numa vida completamente assim e eu não estou conseguindo fazer minha cura. Estou falhando no planejamento. Assim, é o que acontece com a maioria. Só que se você colocar na cabeça, ficar desesperado, porque mas o outro não tá fazendo a parte dele. Primeiro que isso já não configura um divino feminino em estado de equilíbrio, porque o divino feminino em estado de equilíbrio, ele sabe que nós somos um, que não existe eu e o outro. O outro tá lá, nossa, ele tá virado avesso, ele tá, nossa, tá lá, né, com a 3D até aqui, deixa ele na caminhada dele, né? O divino masculino com a 3D até aqui é o divino masculino sendo o divino masculino, ele é a energia da 3D mesmo. Como ele chega nas curas dele, né, é problema dele. A sua, né, do divino feminino, que 99% das pessoas que me perguntam sobre chamas gêmeas são divinos femininos, que é geralmente quem desperta primeiro, a sua missão com você mesmo é você buscar o seu Dharma. Eu fiz um outro vídeo falando sobre isso esses dias, né? Se conectar com o seu Dharma e buscar essa reunião interna, porque estando nessa reunião interna, para com essa loucura toda de ficar desesperado esperando o outro voltar para sua vida. Porque nós não temos influência no livre-arbítrio de ninguém, nem que seja a mesma alma encarnada em 2 corpos. Foi algo que eu demorei muito para entender, que eu sofri muito com isso, que tem uma ferida da traição gigantesca e um controle muito grande. Então já me revoltei muito, já fiquei muito triste, já briguei muito com o meu gêmeo, tentando convencer ele de coisas e tal, para seguir ali o mesmo caminho que eu, digamos assim, quando na verdade só queria dizer que eu tinha só que olhar para minha ferida da traição, que ele não tinha nada a ver com isso. Ele tá lá vivendo a vida dele e eu não tenho nada a ver com isso. Né? Na hora certa, se o universo achar que vai ser benéfico em primeiro lugar para a vibração do planeta que essas pessoas estejam juntas, vai ser benéfico para a missão de vida dessas 2 pessoas que elas estejam juntas, é o universo que vai unir. Não é a nossa insistência, não é a nossa dependência emocional, não é assistir 15 vídeos sobre chamas gêmeas todos os dias para saber como é que tá o coletivo, como é que tá a energia do outro, como é que tá isso, como é que tá aquilo. Não é nada disso. E muito menos focar em curas específicas. Não existe. Qualquer pessoa que seja, eu tô vendo, essa aqui é cura para chama gêmea, isso aqui é específico para chama gêmea. Não precisa, você está jogando o seu dinheiro fora. A verdade é essa. Né? Quer se conectar com a energia, né,
com essa energia para transmutar, para chegar na união interna, faça aí. O meu outro canal agora está sendo 100% dedicado à Fraternidade Branca. A Fraternidade Branca, todos se apresentam com os seus complementos divinos, né? Todos chama gêmeas, mestres ascensionados e arcanjos. Os Elohims e Serafins também, né? Eles se apresentam sempre nessa energia masculina e feminina. Sempre, né? Assim, e tem lá os 7 raios para nós trabalharmos. Eu vou depois falar um pouco aqui no canal sobre a energia da chama trina, que é essa ativação da chama trina que causa a reunião, digamos assim, das chamas gêmeas, porque leva o espírito à libertação e à não necessidade mais de encarnar, né? Então, assim, quer trabalhar a ativação da chama trina, quer trabalhar essa energia de amor incondicional para sair desse estado de limerência, estando ou não numa caminhada de chamas gêmeas, se conecte com a energia dos mestres ascensionados, dos arcanjos, do que você quiser, né? De onde o seu coração falar mais alto em relação à espiritualidade. Mas não existe cura específica, né? Qualquer coisa que seja direcionado para isso, falar, isso aqui é só para chama gêmeas, isso aqui não precisa. Não precisa, né? Tem as orações, que eu tenho algumas orações lá no canal, acho que é do raio rosa e a do raio violeta, se eu não me engano, que são para chamas gêmeas, que é para trabalhar nessa paz, né? Nessa tranquilidade, nessa conexão de amor incondicional e nessa transmutação de dor, de cobrança, de controle entre as chamas gêmeas, né? Mas é uma oração de limpeza energética, né? Que é algo que eu canalizei, mas assim, eu não vou falar, se você, por exemplo, é uma alma amiga, ou eu acho que a chama gêmea não é, você fizer a oração assim, não vai servir, ou vai fazer mal? Não vai. Eu coloquei como chama gêmeas justamente para chamar a atenção de quem mais precisa transmutar esse tipo de dor. Mas eu sei que 90% das pessoas que vão chegar lá não estão numa caminhada de chama gêmeas, mas o que ela precisa é justamente transmutar essas energias de dor, de apego e de dependência. Tá joia? Espero que tenha ajudado. Não vou fazer nenhum curso, nem nada disso, né? Assim como eu falei, para mim não faz o menor sentido para minha caminhada. Eu acho assim, eu não vou ganhar dinheiro com isso, né? De jeito nenhum. Não faz parte da minha caminhada, meus mentores nem iriam permitir de jeito nenhum, né? Fazer esse tipo de, assim, nada específico. Não precisa. Tudo que eu falo aqui no canal sobre feridas emocionais, tô fazendo no Joinha Flix uma vez por semana um acesso energético ao coletivo de chamas gêmeas, para dar orientações assim gerais de como tá a energia do coletivo, né? Mas assim, muitas pessoas se conectam, falam, nossa, agora eu entendi por que eu tô me sentindo dessa forma, nossa, ressoou muito comigo, agora faz sentido. Então, é mais ir medindo, né, digamos assim, vendo como que tá essa energia, mas o que eu aconselho, né, lá no canal, as orientações que eu passo dos mentores, são orientações de cura de feridas emocionais, de ancestralidade, do mesmo jeito que é para todo mundo. Tá joia? Espero que tenha ajudado. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.